Galera, volta, que o papo tá nível A. Voltem, o papo tá lá em cima. Nível altíssimo. Professor Marquinhos Xavier tá tirando onda. Já voltamos aqui. Voltamos. Vamos lá. Então, continuando minha pergunta, Marquinhos. Por exemplo, o que eu entendo? Eu acho que algumas coisas é forçar a barra, mas no caso do futsal não é. O que eu quero dizer, por exemplo, você pode falar assim, pô, Eduardo, você está fazendo força porque é o futebol. Mas a CBF, por exemplo, que é uma entidade que cuida do futebol brasileiro, se ela, por exemplo, ordenasse que todos os times de Série A, B e C, por exemplo, tivessem o futsal, eu acho que teríamos um ganho em curto prazo, Marquinhos, nada de mais não, curto prazo, papo de 5, 6 anos, acho que a gente produziria uma quantidade enorme de jogadores, enorme, porque muitos param porque não tem clube, ponto 2. Muitos não ingressam porque não tem clube, ponto 3. A gente hoje briga com 1000 canais no YouTube, 1000 canais de televisão, 1000 computadores, mil uma série de coisas que no nosso tempo não existia, né? Então, eu acho que é uma regra que poderia ser usada para o futsal também. Que a CBF exigisse que os clubes de Série A, minimamente, e Série B, talvez, tivessem um futsal nas suas categorias. Pô, seria maravilhoso. E muitas pessoas já comentaram sobre isso, né? Por que não a obrigatoriedade também dos clubes de futebol, né, terem o futsal nos seus departamentos, né? Ter o futsal como um aliado na formação, Claro. porque eu vou totalmente no mesmo sentido da tua colocação, concordo em todos os aspectos. Nós devolveríamos em curtíssimo prazo esse investimento. Curtíssimo prazo, porque eu estou tendo essa oportunidade de fazer as entrevistas do mestrado, e eu conversei com o Alex, com o Ricardinho, né, com o próprio Falcão, né, então é uma amostragem bem significativa de atletas que viveram... Só pegou caneludo. Eu até coloquei, só vale craque, porque né, peguei uma turma, mas é justamente para isso, porque essa pesquisa ela precisa impactar as pessoas no sentido de mostrar que todos esses atletas, eles referenciam a sua qualidade oriunda da sua formação no futsal. O Alex chegou a jogar futsal até os 18 anos, 17 anos, por aí. O Ricardinho, a mesma coisa. Tcheco, Daniel Carvalho. Esses atletas, Não, eles foram... Todos imagina, foram longe. Todos. Então, vejam que não seria uma despesa manter o futsal, seria um grande investimento. Mas eu não sei por que as pessoas não conseguem... Seria um pequeno investimento. E um pequeno, isso aí, seria um investimento e ainda um pequeno investimento que talvez na venda de um atleta você pagaria um projeto inteiro para... De 10 anos, pô. Entendeu? Óbvio. Então eu acredito muito que precisa haver esse contato, e a gente também do lado de cá, a gente vai precisar ser um pouco mais técnico, no sentido de fundamentar melhor isso. Marquinhos, eu não sou formado como você não, em educação física, não sou técnico de futsal, entendo pouquíssimo. Mas, modéstia à parte, uma tese dessa eu defendo em 30 minutos, não precisa mais do que isso. E numericamente falando, numericamente. Certo. Porque Marquinhos, a conta é básica. Vendeu um moleque desse aí, ganha 5% da transferência e tal, pagou 10 anos de projeto para mais. A gente sabe que o futsal tem outros investimentos, outros valores. O Falcão só ganhou muita grana. E daria emprego, e daria oportunidade, porque o atleta no campo hoje só vai com 12, 13 anos. Dos 6, dos 5 até os 13, o cara sabe faz o quê? Videogame, identidade, que perdeu um atleta, por exemplo. E assim vai. E tu vê que temos uma questão aí muito sensível, né? Porque
a FIFA ela reconhece, né, o direito de formação a partir dos 11 anos de idade, né? E imagine que nós temos atletas, crianças que começam a praticar o futsal desde os seus 5 anos de idade. E aí o que acontece, né? Quando a criança faz ali 11, 12 anos, existem algumas equipes que têm projetos de futsal para essa transição, que têm esse objetivo. Mas aí o futebol ele tem uma ansiedade tão grande, né, de capitalizar, que essa criança passa a ser um ativo do clube, né? Ela passa a ser, entendeu? Então ela vai lá e arranca essa criança do futsal e para inseri-la rapidamente no futebol com 11, 12 anos. E eu digo para você que... O campo é muito grande, é um desperdício. Sim, bola, muito isso. E aí para que essa pressa? Então, se existir um vínculo, se os clubes de futebol brigarem por isso, para que o atleta, né, ao ingressar no clube, ele tenha ali dentro do clube de futsal, tenha tudo legalizado, que ele possa... Ele não precisa tirar com 11, 12 anos, porque nós a nível de transferência de conteúdo técnico e de capacidade técnica, nós não conseguimos no futsal dar tudo que nós podemos dar a uma criança de 11, 12 anos. Claro. Nós precisaríamos dessa criança até os 14 anos, talvez até os 15 anos, o acervo que nós daríamos para ela. A transição para o futebol poderia já acontecer a partir dos 14 e dos 15 integrada, não precisaria ser arrancou daqui e joga para lá. A gente pode fazer campo reduzido, 7 na linha, 6 na linha. Muito. Um processo de passagem. Existem estudos já nessa área da metodologia, inclusive das transições, né, do professor Balzano, que ele fala no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, metodologias, ele já aponta nesse sentido. Então, bastaria só que alguém tivesse disponível a ouvir, a entender esse processo, porque ele é fantástico e não tenho dúvida. Não é caro. Pelo contrário, gente, daria uma condição melhor para os profissionais. A gente fala aí, por exemplo, do Rio de Janeiro, nós não temos uma equipe adulta de futsal, um celeiro de atletas. Tá morto, e o atleta do Carioca, né, ele vem com um componente emocional diferente dos atletas de outros estados. Isso tem muita influência, né? O Rio de Janeiro do profissional, Marquinhos, vai na minha. Aqui é só bandido. Isso, a confiança. Todos nós somos bandidos em alguma coisa. Inclusive um bandido miserável está aí o Diogo perturbando todo mundo aí. Eu fiquei esperando você falar, porque eu não queria atrapalhar a tua live. Eu não queria atrapalhar a tua live, porque eu já tinha atrapalhado com o Alvin, né? E eu não quis atrapalhar com o Diogo, né? Pô, Diogo, cara, é um irmão, Diogo é um irmão, cara. Esse cara aí, esse aí. Bom, ele que como goleiro vem de torta pra cacete. Ele que nos apresentou, enfim, é um cara, meu irmão. Nós moramos juntos e eu fui companheiro de clube dele, como atleta ainda, né? E depois eu fui treinador dele. E um cara, coração nota mil. Esse cara aí é parceiraço. Então, mas esse é um exemplo de um jogador carioca bandido. Você é safado jogando. Mas assim, esse aí ele quebrou a exceção. Ele é uma exceção, ele quebrou a regra. Isso aí é uma mãe, né? Isso aí é uma mãe. Deixa eu te contar a passagem. Fala. Futebol 7. Ele foi jogar futebol 7 no último ano dele, né? Uma máquina, com ele, Vander. Salário altíssimo, por isso que está rico e tal. E eu tinha o meu projeto. Meu projeto devia ter, brincando aí, sem exagero, Marquinhos, 1/100 da... Olha, já começou a rir. 1/100 da folha dele. Semifinal de turno de Carioca, o pau cantando, o juiz dando tudo para eles no Vasco, ele de Vasco, eu sou de Copa. 2-2 e tal. Aí a gente faz o gol e vence ele, né? 3-2, a única derrota no ano do time dele e tal. Aí aconteceu uns lances assim no jogo, ele virava pra trás e falava assim: foi falta não, né? Aí eu, não, filho da puta, não foi não. Ele disse aí que ele não foi jogar. Esse bicho é gente finíssima, gente boa. Mas Marquinhos, esse processo que eu comentei aqui, existe esse vento ou nem isso existe? Dessa unificação, dessa linha do futsal com o futebol de campo.
Ou é uma coisa que ninguém botou embaixo do braço para tentar fazer isso? Não, já teve a tentativa, a gente volta e meia vê pessoas fomentando isso, tentando fazer com que isso aconteça, né? Às vezes a gente se sente um pouco impotente, né? Imagina. Porque você precisa ser ouvido por pessoas que tomam decisão. E, assim, qual é a minha expectativa? Eu sou otimista, eu acredito que vai acontecer. E eu tenho usado de todas as formas, fazendo tudo aquilo que eu posso, hoje no cargo de treinador da Seleção Brasileira, para que a gente seja ouvido, para que a gente tenha essa abertura. Eu tenho tentado ajudar nesse processo, porque eu não tenho dúvidas que até essa aproximação, né, essa relação com a CBF, talvez as pessoas ouvindo o que nós do futsal pensamos e a forma com que nós trabalhamos, nós temos uma escola de treinadores, cara, brilhante, fantástica, de muita competência. Eu vou te falar assim que se tu sentar numa mesa com alguns treinadores de futsal brasileiro, tu fica impressionado com o nível de conhecimento dessas pessoas. Então, eu não quero aqui de maneira nenhuma, porque eu acho que não é essa relação, provando que nós somos melhores do que esse ou daquele futebol, porque também nós temos bastante coisa ruim, claro, como também o futebol tem, não é isso? Todos nós, mas a visão das pessoas em relação ao desenvolvimento, a formação de atletas, como nós pensamos a formação, o que nós fazemos para formar atletas, cara, tem coisas aí que eu vou te falar. Se nós tivéssemos essa oportunidade, não tenho dúvida nenhuma de que as coisas mudariam sensivelmente. Porque o que acontece? Eu tenho dividido em 3 categorias, né, a transição do atleta. A maioria dos times de futsal, elas não fazem futsal para formar o atleta para o futebol. Não é isso que acontece. Por exemplo, Carlos Barbosa tem 400 crianças numa cidade de 28 mil habitantes, 400 crianças praticando futsal. Não tem time de futebol aqui. O time de futebol aqui é Grêmio e Inter na capital. Então, o que acontece? Lá dentro desse núcleo, ninguém pensa formar esses atletas, essas 400 crianças, para ir para o Grêmio e para o Inter. Está se pensando em formar esses atletas para acessar a categoria principal, a equipe adulta, por isso tem uma equipe adulta. Sim. Essa é uma faixa. A outra faixa é daquelas cidades, por exemplo, que tem as equipes de futsal e se consegue manter até os 13 anos, 14, é interior, a criança depois tem que sair, o adolescente tem que sair depois para se dedicar mais aos estudos, depois ela vai trabalhar, vai estagiar, enfim, e acabou, se perde. E tem uma categoria que eu defendo, que seria essas equipes que têm esses núcleos, por exemplo, o Grêmio Inter poderia ter um núcleo de formação de uma escolinha até 13 anos numa cidade de interior do Rio Grande do Sul, ajudaria essa equipe e dali poderia sair para uma transição depois para o futebol. Então, não precisa o clube especificamente ter dentro do seu departamento, dentro do clube, dentro do espaço físico, isso. Mas ela poderia criar relações, criar vínculo com essas equipes, parcerias, acordos realmente firmados, um contrato, enfim. Mas eu acho que o peso da camisa tem que ter, Marquinhos. Não, eu acho, por exemplo, não, ótimo. Que faça uma parceria com, não, ótimo. E entendeu? Eu não estou excluindo usar a camisa, não é isso. Show. Vai usar a camisa, mas não precisa estar dentro do clube especificamente. Sim, claro. Porque ela estaria ajudando, estaria mantendo essas crianças, estaria mantendo um projeto, às vezes até social, né? E por que não também dentro do clube? Pode ter das duas formas, né? Mas sim, existem saídas para isso acontecer. Sim, sim. Marquinhos, a gente ficaria aqui falando durante muitas horas, sabadão, por mais que a gente esteja preso. Vou te deixar partir. Te agradecer demais o carinho. Esse papo duraria horas e horas. Muito bacana a tua visão de futebol, de mundo. Um prazer falar com você. Espero, de repente, acabando essa pandemia, te marco um jogo, vou aí te dar um abraço. Então, treino da Seleção Brasileira. Não sei se é em São Paulo, ou se no Sul. Onde é que vocês se unem normalmente. Vamos se encontrar, de bater um papo, trocar uma ideia. De repente, poder somar com você alguma coisa. Bem, estou à disposição para ajudar. Perfeito, amigo. Imagina, eu que te agradeço aí pela oportunidade. Queria também te dar os parabéns, porque
Eu falei com você há um tempo atrás, por intermédio, inclusive, do Diogo, né? A gente fez essa relação. E a gente, claro, naquele momento a gente conversou, bateu um papo aqui. E depois eu fiquei acompanhando a tua evolução, cara. Acompanhando esse teu crescimento, assim. Por isso que quando você me convidou, para mim foi uma honra também, porque eu vi que você está fazendo um trabalho muito bacana, você está crescendo através daquilo que você pensa, o teu canal é um canal que tem a tua visão, é você, a tua marca, né? É a tua opinião, e aí é legal ver as pessoas crescerem, é legal ver as pessoas evoluírem. Então, um abraço, passou aqui também o Renan Tavares, que é técnico do Grêmio, inclusive técnico do Sub-11, o Renan, um grande amigo também. Cara, para você contar tal história, que eu não sei qual é. Fica à vontade de mandar ele pro inferno se quiser. Eu vou contar, então. O Maneco, meu amigo, meu parceiro de mestrado também passou aqui. Essa história aqui, vou te contar resumidamente, vou tentar ser bem... Pode contar da forma que você quiser, você que manda. Tá. Nós jogamos em 2012 o estadual da Chave Ouro no Paraná. Nós perdemos essa final em casa para o Cascavel em 2012. O Diogo foi meu atleta em Marechal, num período anterior. E no 2013, depois de 2012, praticamente ficou só eu na equipe. Saiu praticamente a equipe toda, né? E aí nós reformulamos o projeto, houve uma redução, enfim, e vamos montar uma equipe. Eu montei uma equipe em 2013, né, juntamente com a supervisão, diretoria, e o Alvin fez parte desse projeto. O João Neto, que é o goleiro do Jaraguá, está aqui também, enfim. Nós fizemos esse projeto. Cara, era um time assim, um time muito, muito dedicado, muito focado, né? Mas a gente teve muita dificuldade durante o ano. A gente passou o ano muito, muito difícil, perdendo. Resumindo, final com o Cascavel em Cascavel. 2012 tinha sido Marechal Rondon em Cascavel, em Marechal Rondon. O nosso time, tecnicamente, era muito forte, né? E era para nós ter vencido em casa em 2012, a gente perdeu por competência, claro, do adversário. E em 2003, final, nós estamos em Cascavel, uma fumaça do caramba, rapaz. Nós saímos perdendo o jogo de 2-0 lá na casa deles, e aquele ano não podia escapar, cara. E aí, preleção no vestiário do intervalo. Cheguei no intervalo, carta na manga, né? Carta na manga. Eu disse, agora é comigo. Cara, eu preparei uma caixinha de correio, essa que vem de Sedex, assim. Tá. Eu escrevi uma cartinha ali, né? Fiz uma cartinha e tal, o Miguel, né? Miguel, enchi de milho de pipoca, mochila, falei, se tiver dando bronca, eu vou pro emocional, né? Vou apelar. Cara, entrando, nós perdemos o jogo, tivemos um expulso já no início do jogo, fumaça, ou seja, o jogo escorrendo pela mão, já tava saindo, né? Tá. Cara, entrei no vestiário, fui na mochila, tirei aquela caixa de papelão, aquela caixinha pequenininha, taquei na parede, foi milho de pipoca para tudo que é lado. Os caras ficaram me olhando, né? Falaram, caramba, que porra é essa? O que é isso aí? Essa semana eu recebi isso aqui, ó. Tava na minha caixa de correio essa semana, me entregaram lá. Falaram que nós ia perder mesmo, que nós somos um bando de pipoqueiro, que vocês são uns galinha mesmo, que aqui vocês não iam conseguir vencer os caras aqui dentro. Eu não ia falar isso para vocês, eu ia guardar isso comigo. Eu não ia falar isso, eu ia comer sozinho essa massa, eu ia assumir essa responsabilidade. Mas diante do que está acontecendo aqui, vocês tudo tem que assumir a bronca mesmo, bando de pipoqueiro. 5-3. Que tu contou a verdade bêbado depois da festa, claro. Não tem nega. Depois, porque eles eram tudo malandrão, né? O Alvinho, né? Pô, os caras são tudo malandrão. Eu falei, ó, aí, ó, levei vocês tudo na história. Tudo brincadeira, fui eu que fiz o negócio lá. Nós somos campeão paranaense, viramos o jogo para 5-3. Foi épico aquele jogo, aquela vitória. Ganhamos de novo o negócio. Futebol tem disso, tem disso, claro. Tem disso. Não. Tem disso. E aí, cara, pô, foi muito bacana. O Alvin, Márcio, João Neto, Marcel, Rangel, foram assim, cara, Thiago Guerra, não vou citar porque eu vou acabar esquecendo. Claro. Foram muito importantes nesse processo de nós devolvemos o título para Marechal Rondon e foi essa história aí que ficou marcada. Eles me encontram, eles pedem para mim sacanear eles. É isso aí. Marquinhos, beijo no coração. Tamo junto, vamos marcar de se ver aí. Qualquer coisa valeu. A gente fala. Pessoal que tá online na live, obrigado pelo carinho.
Tamo junto. Abraço. Valeu, amigão. Um abraço, sucesso aí. Se cuidem, nóis. pessoal. Obrigado. Fiquem em casa, se Valeu. cuidem. Vamos lá.